Boas tardes a cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer primeiro ao Sr. Kimber e ao Sr. Rafael Gutierrez, que me convidaram sobre a essa universidade a participar desse simpósio tão importante. Eu prometo que eu dou permisso para que vocês possam dormir durante esses 10 minutos e eu vou acordá-los quando eu terminar. Eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento igreja e Estado na República Dominicana e como nossa universidade, a Pontifícia Universidade Católica da Mãe e Mestre, como resultado do pedido da igreja, participou na solução de conflitos em nosso país, escutando as exposições diferentes de nossos irmãos latino-americanos sobre as constituições de cada país. Nós podemos ter ideia de que todas elas, a não ser algumas exceções, mencionam o fato do catolicismo, o reconhecimento da Igreja Católica e também a respeito ao que é a expressão religiosa de cada povo. Para poder entender especificamente no caso da República Dominicana, sem dúvida nós temos que voltar aos nossos colonizadores em 1492, o que significou historicamente e desde o ponto de vista da antropologia e da sociologia religiosa, da qual eu gostaria de basear-me para poder argumentar o que significou esse encontro entre nossos indígenas e o mundo europeu. Se abriu totalmente uma nova visão do mundo. Nós, como Latinoamérica, demos uma nova visão ao mundo antigo, de que existiam outras pessoas e que existiam outros continentes. Outro ponto importante é o momento em que chega aqui os colonizadores espanhóis, guiados por um italiano. E é a expulsão dos últimos muçulmanos e judeus da Espanha. Em janeiro de 1492, celebra essa batalha de expulsão. Portanto, aqueles que chegam ao nosso país, República Dominicana, em primeira mão, são marcados pela época passada do cristianismo. Cristóvão Colombo, quando chega em seu nomeamento pelos reis católicos, ele se nominava vicário do Papa para chegar à nossa terra. Ele chega, depois de representar a coroa, ele chega como um representante da igreja. O processo da nova evangelização começa na segunda viagem de Colombo, marcado por clérigos bem formados. É uma vantagem que nós temos na América Latina, principalmente nas ilhas do Caribe. Os clérigos eram pessoas acadêmicas que trataram de ir ensinando aquilo que eles aprenderam na universidade. Muitos deles, inclusive, professores, grandes professores. A cruz chega com Colombo e, pelo tanto, chega também o cristianismo. Nesse processo de evangelização dos índios, se dá a aceitação do cristianismo de duas maneiras, voluntária ou obrigatória. Ou aceitava de maneira livre ser cristão, ou do contrário, era obrigado. Os índios eram obrigados a assistir à missa, à catequese. Sabemos pela história que 40 anos depois de que Colombo chegou, somente ficaram 600 aborígenes. Se calcula que em 1492 existiam entre 2 a 3 milhões de aborígenes. Em 40 anos ficavam somente 600.
Nessa missão de evangelização surgem as universidades. De 1538 se funda a Universidade Santo Tomás de Aquino pelos padres dominicos. Essa tradição seguiu e hoje a República Dominicana, 7 universidades existem católicas, 2 de denominações evangélicas e 3 que são leigas, mas dentro de suas aulas eles permitem a prática religiosa, inclusive tem capelas, algumas delas têm capelas. Que marca também que o povo dominicano manteve esse relacionamento próximo à Igreja e Estado, a defesa da vida. Esses primeiros evangelizadores se colocaram a favor da vida. 40 anos depois, se deu o extermínio com um sermão de Fray Antônio de Montesinos. O 4º domingo de Adviento de 1511 se abre uma nova etapa na história desse relacionamento. Com seu discurso Ego Vox Clamante em deserto, es la voz de Dios, soy la voz de Dios que clama en el desierto. Esse sermão de Montesino, eu passo a aprovação da Lei de Burgos, onde os aborígenes são considerados seres racionais e a gestação das leis universais dos direitos humanos. Outro aspecto importante que aconteceu com a raça negra é o sincretismo que se dá para evitar índios puderam continuassem morrendo. Eles trazem africanos, principalmente do Congo. Eles são obrigados também à fé. É um sincretismo de que maneira? Era questão de sobrevivência. Os africanos tinham em suas casas as imagens católicas. Quando vinha um missionário, eles penduravam quando saíam. Então, eles mudavam a figura para os deuses deles. E isso passou a ser um sincretismo que até hoje se mantém. No processo de dependência também, o catolicismo está presente com a participação ativa dos cristãos. De tal maneira que os símbolos pátrios da República Dominicana estão marcados pelas religiosidades que ontem o meu irmão magistrado Mariano Hermano falava na sua conferência. O escudo com Deus, pátria e liberdade, a bandeira em forma de cruz, com a Bíblia no centro, com o Evangelho de São João, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu dou um pulo histórico para ir àquilo que é o Concordato de 1954, assinado pela Santa Sé e o ditador Rafael Leônidas Trujillo, porque é um caso que até o dia de hoje está em discussão quando fala sobre o relacionamento da Igreja e do Estado. No artigo 1º se diz que a Igreja Católica Apostólica Romana segue sendo a da nação dominicana e gozará dos direitos e das prerrogativas que correspondem em conformidade com a lei divina e o direito canônico. Nessa ditadura, a Igreja assume o seu papel como um fator estabilizador social e manter o status quo da sociedade. Contudo, ao final do seu governo, em 1961, começa uma tensão entre Igreja e Estado, de maneira que um obispo protesta contra a ditadura e se queima a igreja, e 6 meses depois o ditador cai. A partir daí se desenvolve a República Dominicana, a crença de que o governo que se opõe à igreja cai. Como colaboramos com essa estabilidade? Uma relação de respeito e reconhecimento mútuo, a participação educativa nos diferentes centros de saúde, e a igreja é uma mediadora nos conflitos sociais que se fazem através do Centro de Regulamento de Conflitos ubicados ou colocados em nossa universidade. A Universidade Pontifícia é que leva a liderança quando se lembra um conflito sobre, pelo menos por ordem política. Nós evitamos grandes conflitos
graças a esse centro de resolução de conflitos. Também na sede da universidade funciona o Conselho Econômico Social da República Dominicana, onde um sacerdote preside esse conselho e ele é aquele que serve para aconselhar, como eu disse, ao governo nos assuntos econômicos. Inclusive, esse sacerdote é o único no país que tem uma designação do governo para este cargo. Quais são algumas perspectivas do futuro? Quais são as ameaças? O crescente secularismo, que já foi mencionado, vozes que pedem separação entre igreja e Estado, um Estado leigo, tendências de tirar todo o religioso do espaço público. Quais são as oportunidades? Maior consciência da vida cristã, maior sentido de ecumênico, organização das igrejas cristãs não católicas, graças à nova Constituição de 2010, onde se dá a participação e se chama a regular o seu Estado frente ao que são os organismos estatuais do país, principalmente naquilo que é o relacionado com o casamento, que tem valor tanto civil quanto eclesiástico. Até 2010, os casamentos celebravam nas igrejas cristãs não católicas não eram válidas ao mesmo tempo como na católica. A participação dos cristãos no meio de comunicação e a abertura dos jovens ao fenômeno religioso, no qual faz com que o Estado tome em conta todas as igrejas para poder seguir trabalhando pela estabilidade do país. Muito obrigada.